Olá, comandantes! Hoje estamos aqui para ver o que fazem os pedais de voo da Logitech. Vamos ver algumas das características únicas e também bastante úteis desses pedais. Vamos ver algumas coisas que poderiam estar melhor e no final nós vamos ligar o simulador de voo e ver os pedais em ação. Então, se isto vos parecer bem, deixem já aí o vosso like e fiquem desse lado, ou então subscrevam o canal para poderem encontrar este vídeo e ver mais tarde. Nós hoje temos o apoio do canal Play Crazy Games, ele faz lives com airliners no Flight Simulator, o link do canal vai estar na descrição. Ele vem dentro desta caixa, não é? Da Logitech G de Gaming, Flight Rudder Pedals, com a fotografia dos pedais. Isto é extremamente grande. Ok, daqui deste lado temos Logitech. Depois aqui do lado também vem algumas especificações, como o peso e as dimensões. São pedais grandes e pesados, ok? Os pedais têm 2 kg 300 e pouco gramas. Aqui então está a descrição do produto e depois aqui atrás estão algumas frases de marketing, não é? Esta principalmente aqui do meio é bastante importante porque ele tem um regulador de tensão e nós vamos já abrir a caixa e ver como é que isso funciona. Dentro da caixa, para além dos pedais em si, nós temos 2 suportes para os pés e também temos estas tirinhas que eu já vos vou explicar o que é. Os suportes são super fáceis de meter, basta encaixar aqui, já está e já não sai, a mesma coisa do outro lado. E agora podem usar, quando não estão a usar o pedal, com mais conforto. Agora, estas coisinhas que vêm aqui, isto é o que? Isto é um velcro e isto serve para resolver um problema que há com praticamente todos os pedais que eu conheço, que é o problema dos pedais escorregarem. Eu vou-vos mostrar. O meu chão é de madeira, que é dos melhores chãos que há para não escorregar e ainda assim escorrega. Agora, se vocês estiverem a andar normalmente e fazer aqui os vossos pedais, ele devagarinho, não sei se notam, mas devagarinho, centímetro a centímetro, isto vai andando para a frente. Ora, ao fim de 1 hora ou 2 de uso, os pedais já me fugiram. Isto acontece com muita gente. Como é que a Logitech resolve este problema? Para já, se nós virarmos ao contrário, vocês veem aqui várias rodinhas, isto aqui são antiderrapantes, que eles põem logo, isto não é preciso vocês colarem, já vem assim, e depois tem aqui estas 2 faixazinhas, não é? Estão a ver? Estas 2 faixazinhas, e aqui é que vocês vão colar as fitas brancas que vêm cá, não é? Portanto, colam ao chão metade da fita, colam outra metade ao pedal e ele depois já não sai dali. Qual é que é a grande desvantagem? É que depois vocês têm que pôr sempre o pedal no mesmo sítio e às vezes é confortável, outras vezes não, e é uma solução mais permanente. Outra solução também da Logitech é usarem estes descansos do pé, em vez de ser para descansar o pé, para colocar à frente dos pedais. Ora, se vocês colocarem isto à frente dos pedais, o que é que acontece? Vocês podem encostar os pedais à parede da vossa casa e aí é que o pedal não anda mesmo, qualquer que seja a força que vocês realizem. Qual é que é também a grande desvantagem desta técnica? É que nem sempre encostada à parede é a posição mais confortável que vocês têm e também não vale a pena estar com dores nas costas só para os pedais não fugirem. Completamente por acaso, eu encontrei uma solução que não é permanente e funciona a 100% em qualquer posição que vocês ponham os pedais e funciona em quase todos os tipos de chão, menos alcativo. Comprei um pequeno plástico, e é um plástico transparente, para proteger o chão do meu escritório. E foi só esse intuito que eu tive, era só proteger o chão. Acontece que esse plástico, quando pomos os pedais em cima, os pedais não andam para lado nenhum, ok? Podem fazer a força que quiserem, vocês vão cair da cadeira antes dos pedais irem para a frente. Funciona muito, muito bem, mas a questão aqui é que há para aí uns 500 tipos de plásticos protetores à venda na Amazon. Este aqui funciona, alguns são bons, outros são maus e não tem a ver com o preço, ok? Há bons e baratos e maus e caros. Portanto, eu vou-vos deixar exatamente o link do plástico que eu comprei aí na descrição para vocês comprarem o mesmo se for preciso. E digo-vos, vai fazer maravilhas porque eu conheço muita gente que tem realmente este problema dos pedais irem para a frente. Continuando então aqui a review dos pedais, os pedais são bastante grandes e bastante largos. Há aqui um grande espaçamento que não há em todos os modelos. Este espaçamento é um espaçamento realista, se vocês forem ver no vosso Flight Simulator como é que está o Boeing e o Airbus. Há um espaçamento entre pedais e também torna o vosso voo muito mais confortável do que ter os 2 pedais um ao lado do outro. Portanto, isso é um grande bónus aqui para a Logitech. Em termos de materiais, é tudo feito em plástico. O plástico parece-me bom, ainda não se partiu nada, já o uso há alguns meses, mas também já ouvi dizer pessoas que têm algumas peças partidas, portanto,
Claro, se o dinheiro não for um problema, há algumas soluções em metal, não da Logitech, mas de outras marcas, que talvez vos consigam durar durante mais anos. Este aqui, para o preço que é, pronto, não está mal, mas realmente não é metal. Depois tem aqui uma coisa que eu gosto muito, que é o tamanho dos pedais. Vocês podem carregar aqui e tem 3 tipos de, portanto, 3 entradas. Ok, assim médio e assim grande. E portanto para pés grandes como o meu seria talvez o ideal. Os pedais servem para essencialmente duas coisas, bem que depois há mais detalhes em que se pode usar os pedais, mas basicamente é para voltar o avião para a esquerda e para a direita, tanto no solo como em algumas situações no ar, e também, claro, travar. Nós já vamos ir para o simulador, mas para voltar para a direita vocês têm que pôr aqui o pedal da direita para a frente, para voltar para a esquerda vocês têm que pôr o pedal da esquerda para a frente. Há alguns pedais que não têm praticamente tensão nenhuma quando vocês fazem este movimento. O que acontece? É muito fácil descontrolarem-se e darem uma grande guinada e, por exemplo, numa aterragem ou numa descolagem isso pode ser catastrófico. Portanto, vocês querem ter um controle de pedais quase como têm de um volante de um automóvel. Por isso, a Logitech, e muito bem, na minha opinião, colocou aqui esta rodinha em que vocês podem selecionar a tensão. Menos tensão ou mais tensão. Portanto, aqui sim, com menos tensão, torna-se muito mais fácil mover os pedais, mas tem menos controle, e mais tensão será vice-versa. Para mim, o ideal é algo aqui no meio. A outra funcionalidade é então o travão. E o travão é quase como de um carro, não é? Se eu fizer assim, travo da direita, se fizer assim, travo da esquerda. E aqui é que eu acho que a Logitech podia ter melhorado um bocadinho, não sei se era tecnicamente possível ou não, mas o que é que acontece? Se vocês forem à loja e experimentarem com a mão, e carregarem assim, vocês sentem uma tensão valente e pensam, ok, isto tem uma mola aqui forte. Mas isto não é para ser usado com a mão, é para ser usado com o pé. Ou seja, e a mola é muito fraca para ser usada com o pé, ok? Comparando, por exemplo, com o travão de um carro, isto é muito mais fraco. E é muito fácil para mim ir com o travão ao máximo, que é o que não se quer quando nós estamos a aterrar, por exemplo, um avião. Se nós vamos com o travão ao máximo, os discos aquecem e depois é uma chatice. Então aqui eu acho que a Logitech devia ter posto uma mola mais forte e vocês aí tinham muito mais controle, porque é muito difícil com o pé estar aqui a travar só 20 ou 30%. O mais simples é ir logo prego a fundo, como se costuma dizer. Agora, como isto é tudo em plástico, eu não sei se isso seria possível ou não. De resto, as funcionalidades é só plug and play, não há muito que vocês tenham que fazer em termos de configuração, pelo menos para o Flight Simulator. Para mim foi extremamente simples. Vamos então saltar para o Flight Simulator e ver isto em ação. Estamos aqui a bordo do Diamond e eu vou-vos mostrar como é que então os pedais funcionam aqui em baixo. E foi mesmo só colocar o USB e correr, ok? Nem precisei de configurar nada. Mas nós temos, por exemplo, se eu fizer agora isto, não é? Pedal direito para a frente, vai ali também para a frente e vice-versa, e depois temos o travão, está a ver? Travão direito, travão esquerdo, ou podem usar também os dois. Os travões também ajudam bastante a voltar o avião de um lado para o outro, principalmente em aviões que são difíceis de taxiar, o que não é o caso deste, mas se eu for aqui um bocadinho para a frente, eu posso mostrar lá atrás, estão a ver o leme ali na cauda, não é? Ok? Direita, esquerda, ok. Eu vou-lhe dar aqui um bocadinho de acelerador, e agora vou-lhe dar um bocadinho de right rudder, não é? Pedal direito, para irmos aqui nesta linha amarela. Ok? E agora temos aqui uma curva grande, eu posso também fazer aqui um bocadinho de travão e ajuda-me a voltar o avião à esquerda com muito mais facilidade. O travão, como eu já disse, é muito mais útil em aviões que é difícil fazer o táxi, o que não é o caso deste. Mas o que é que os pedais na verdade fazem? Dão-vos uma experiência muito mais imersiva do que estar só com o joystick a rodar de um lado para o outro, e também realista, claro, e acaba por também ser um pouco mais fácil de voar, de levantar voo, de aterrar e dessas coisas todas. Se nós agora voltarmos aqui à esquerda, vão ver que também é muito útil ter pedais no momento da descolagem. Porque muitas vezes, mesmo sem vento, o avião tende a fugir para um lado ou para o outro da pista. Portanto, eu tenho aqui um bocadinho de tensão para eu conseguir fazer o movimento dos pedais com mais precisão, não é? Estão a ver, eu não estou a fazer tudo para a esquerda nem tudo para a direita. Agora estamos aqui na centerline, eu vou dar acelerador. À medida que vejo o avião fugir para um lado ou para o outro, eu corrijo logo um bocadinho só, estão a ver? Um bocadinho só com os pedais. Aqui já não damos travão nenhum, claro. Estamos quase 37 nós. Ele está-me a tentar fugir ali um bocadinho para a esquerda, estão a ver?
Vamos tentar manter aqui na centerline. Estamos quase na velocidade de rotação. Vamos fazer o rotate e pronto. E aqui já precisamos muito pouco de pedais. Aqui no ar nós temos o chamado pau e bola, que nos novos Garmin é este triângulo e esta barrazinha, e nós queremos ter como está agora, ok? Queremos ter a barrazinha debaixo do triângulo e a barra sai dali quando nós começamos a voltar, estão a ver? Voltar à esquerda ou à direita, e portanto isto são treinos que se fazem bastante nas escolas de pilotagem, não é? Que é tentar voltar e também dar um bocadinho só de pedal ao mesmo tempo. Isto é preciso ganhar prática aqui, portanto é um bom treino também vocês fazerem curvas, normalmente é ali no o bank angle, que é o ângulo de viragem, não é? Do avião. Está mais ou menos aqui, é suposto ser o 1, 2, ok? Podem ir ao 3, mas muito mais do que isso também é perigoso porque pode o avião entrar em perda e também é desconfortável para os passageiros, e o que eles fazem muitas vezes é praticar voltar para a esquerda e para a direita e manter o centro de gravidade sempre ali em baixo. Eu acho que muda bastante a vossa experiência de Flight Simulator, mas realmente se vocês comprarem pedais convém também ter um joystick de qualidade e principalmente o joystick que tenha o acelerador separado do próprio joystick, que é bastante mais confortável. Eu tenho um também da Logitech que faz um belo par com estes pedais, que é o Logitech X56, e eu fiz uma review depois de usar já durante vários meses. Está aí a aparecer, se quiserem vão lá, eu estou lá do outro lado e explico-vos os prós e contras desse Logitech, que é o que eu ainda uso hoje. E não se esqueçam também de subscrever o canal, se quiserem estar a par de tudo o que vai saindo para Flight Simulator. Não se esqueçam de subscrever o canal e ativar o sininho. Adeus!